Olá, esse é o vídeo do capítulo 5 do livro Exploratory Network Analysis with PyEC. Meu nome é Ricardo Barros Sampaio e estamos aqui para falar um pouco desse exercício e como proceder para a resolução deste. Entrando aqui no PyEC, a gente tem que abrir o arquivo, né, no Project File, a gente abre do capítulo 5 e abre o projeto 5 aqui. Ele já mostra aí que é uma rede de dois modos, o capítulo 5, o foco dele em afiliação, rede de dois modos, e a gente tem algumas redes e algumas partições. Se a gente der um draw network aqui, a gente consegue ver como que a rede é montada e essa rede, quais são os elementos que tem nela. A gente pode limpar esses vértices através do noLabel, né? Options mark vertices using noLabel, ou então mark vertices using numbers, né? Aí a gente tem mais ou menos uma numeração, então a gente pode botar names, né? Mark vertices with labels, mark vertices with numbers. Isso daí dá uma visão para a gente mais clara de como trabalhar. No que diz respeito à partição, se a gente der um draw partition aqui, a gente vê que a partição, você tem nessa partição 5 elementos que são os elementos que são marcados para essa partição. A gente vai falar um pouco mais. Capítulo 5. Capítulo 5, o foco é afiliação. Então a gente vai estar falando sobre afiliação e sobre rede de dois modos, como foi mostrado aí na rede de dois modos. O foco do capítulo 5 aqui, a gente está fazendo o exercício, né, o assignment, que está no item 5.8, e esse assignment ele está falando aí de compositores que trabalham em Hollywood junto aos diretores. Alguns desses compositores, eles ganham muito mais dinheiro do que seus outros colegas. Mas por que esses compositores ganham mais dinheiro? Então tem alguma hipótese aqui que está tentando trabalhar em cima dela. A primeira hipótese é que os compositores de sucesso, né, normalmente trabalham para os produtores, ou para os mesmos produtores de forma regular. Então todos os compositores de sucesso, eles normalmente trabalham para os compositores que são de sucesso. Isso que a gente vai estar tentando demonstrar aí nesses exercícios, né? E esses compositores de sucesso são demarcados pelos atributos, né, pelaquela partição que está demarcada na rede que a gente acabou de ver. Tá bom? Voltando então aqui para o PyEC, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar essa rede de um modo e transformar numa rede de dois modos. Então a gente acabando de fazer isso em Network File Partition, a gente vê que tem dois atributos agora, né? Um de uma rede de dois modos e outro atributos que tinham sido separados antigamente. Se a gente der uma partição agora, a gente vê que tem outra partição com os elementos do primeiro modo e do segundo modo. Aí basicamente são diferenciados entre os compositores e os produtores de Hollywood, certo? Os compositores agora a gente não sabe exatamente quem são os compositores de sucesso, que era o que estava marcado na outra rede, né? No outro atributo, na outra partição. Então a gente vai ter que de alguma forma visualizar como essa partição pode ser feita. Então a gente pode voltar para a mesma rede, né? Voltar para a partição que são sobre os compositores de sucesso, dar um desenho novamente na rede, na partição, e aí está marcado os 5 compositores de sucesso. Se a gente mover ele rapidamente, esses elementos, né, a gente podia ver esse pelos números ou pelos nomes, mas a gente também pode estar fazendo uma mudança, né, na rede. Então essa mudança na rede ela vai ser representada pela rede toda vez que for desenhada ela, que é a rede número 1. Então a gente volta agora para a rede de dois modos, utilizando pela partição de dois modos, utilizando a mesma rede, e a gente vê que aqueles elementos, ou aqueles compositores, eles estão um pouco separados agora. Então a primeira coisa que tem que ser visto nessa primeira partição é quem são as pessoas de sucesso. Então voltando aqui, né, se os compositores de sucesso trabalham com os mesmos produtores. Então como é que a gente pode estar fazendo essa visualização? Voltando aqui para a rede. A gente tem que ver quem são os compositores de sucesso, e a gente vê que eles trabalham, na verdade, né, mexendo um pouco eles, para uma série de produtores em Hollywood. Então eles não trabalham para os mesmos produtores de forma regular. Se a gente quiser ver isso de forma melhor, a gente clica com o botão direito, e aí a gente consegue ver que aquele produtor, né, que aquele compositor, que é o número 63, ele trabalha aí com vários produtores de Hollywood. E ele não trabalha com o mesmo, você vê que ele só trabalha 3 vezes com um, 2 vezes com um, 4 vezes com um, que é o número de peso que tem em cada linha. A gente pode fazer a mesma coisa com os outros vértices e ter uma noção, assim. Eles trabalham uma diversidade de produtores em Hollywood, mesmo assim eles ainda ganham muito dinheiro. Então essa daí seria a resposta para a primeira hipótese, tentar fazer essa avaliação. A segunda hipótese é que os compositores de muito sucesso trabalham sempre para os produtores de muito sucesso. Então como saber quem são os compositores de muito sucesso e os produtores de muito sucesso? Esse aí é o trabalho que tem que ser feito para validar essa segunda hipótese. Para fazer isso a gente pode transformar uma rede de dois modos em uma rede de um modo. É isso que a gente vai tentar fazer agora no PyEC. Então dentro do PyEC a gente verifica qual a rede que está sendo trabalhada.
nessa rede que está sendo trabalhada, a gente pode estar visualizando o que pode ser feito. Então a gente vai aqui em Network, Two-Mode Network, certo? Então é criado uma rede de dois modos, né? Novamente já tinha sido criado, então a gente já tem duas redes de dois modos aí, a gente já feito, é só para mostrar como é que é o comando. E nessa rede de dois modos, agora a gente tem que estar no comando do PyEC, tem que estar transformando essa rede de dois modos em uma rede de um modo. Então tem que fazer two modes, to one mode network, e aí a gente escolhe se vai trabalhar com as linhas ou com as colunas, né? Rows ou columns. E uma vez que fez essa escolha, a gente vai escolher qual que é a rede, né, que tem que ser trabalhado, não é a partição. Então escolhe moves.net, né? Outra forma de visualizar como é que essa rede está particionada, na rede você dá um info e ele vai mostrar como é que essa rede está separada. Então, info partition, ele vai mostrar para você o número de linhas que existem, né, com um tipo de valor, e os valores são diferenciados naquelas redes que se conectam, mas ele também mostra o número de linhas e o número de colunas, né, rows and columns. Linhas, quando eu falo, linha de uma tabela, né, mas são as linhas de relacionamento entre uma e outra. Então a gente tem 62 elementos em uma partição e 40 elementos em uma outra partição. E ele dá também o grau médio também, que a gente pode ver. Então o que a gente faz de agora em diante é fazer essa transposição de dois modos para um modo. Primeiro utiliza o rows, só para ter uma ideia, e aí ele transforma todos os relacionamentos que você tem de um elemento com outro elemento, ele correlaciona esses elementos que estão na mesma base. Então todos os compositores agora vão estar se falando. Aí volta lá de novo, transforma agora para as colunas. Então a gente tem aí outras duas redes diferenciadas, uma só com os relacionamentos entre os compositores, outra só com os relacionamentos entre os produtores. Então se a gente voltar aqui, dar uma olhadinha, então a gente tem três redes, uma com 40 elementos, outra com 62 elementos. A gente sabe que a rede de 40 elementos, voltando aqui que tem, né, o rows and columns, 40 elementos, é a rede de compositores, porque ela é menor. Se a gente olhar na rede original, voltando, se lembrando, né, da rede original, a gente vai ver que tem mais elementos, né, na parte superior, e essa parte superior são os produtores, uma vez que aqueles da parte inferior eram os compositores de sucesso. Então a gente passa aí para a rede de compositores e vê que na rede de compositores eles estão todos relacionados. E esses aí são os 5 compositores. Lembrando que numa rede de dois modos, os compositores só podem se relacionar com os produtores e vice-versa. E da mesma forma, uma vez que a gente transforma a rede de dois modos em um modo, o que acontece é que esses compositores começam a se relacionar. Então eles dizem, uma vez que ele trabalhou para o mesmo compositor, eles vão ter uma linha ligando eles. O que resta saber se essa linha é forte o bastante. Segundo a hipótese, os compositores de sucesso trabalham sempre para os mesmos produtores de sucesso. Então, para saber, como a gente não tem uma partição de produtores de sucesso, a gente precisa saber se esses compositores trabalham os dois iguais, né, de forma para as mesmas pessoas. Então a gente tem aí que o Goldsmith e o Roseman, por exemplo, tem um peso 11, mas a gente precisa saber com quem exatamente que ele está trabalhando, né? Então, uma das formas de ver aqui é o Goldsmith com o Schriffen, com o Grusin, com o Knissen, pelo número dos vértices, que são aí o 17, 18 e 19. Então, essa verificação dizendo o peso que a gente tem entre os vértices, e a gente pode fazer isso para cada um dos elementos, você pode saber que um vértice está falando com outro vértice com um peso grande. Isso quer dizer que eles trabalham para os mesmos compositores. Quando o peso é fraco, eles não trabalham por mesmos compositores de forma idêntica, né? ou ao menos só pelo menos em um filme ou outro. Então isso basicamente é a análise que a gente pode fazer para a hipótese 2.